Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando aqui no canal mais um vídeo, e esse é um vídeo de um pote customizado para cozinha. É uma encomenda que eu recebi e eu resolvi gravar para compartilhar com vocês porque eu achei que o projetinho dessa encomenda ficou super legal. Então, assim ficou o resultado da peça de hoje, que eu vou compartilhar o passo a passo com vocês como eu fiz. Super simples e o resultado ficou muito legal. A cliente, já mandei a fotinho pra cliente, a cliente ó, já aprovou. Então se você também gostou desse potinho, dessa ideia que eu trouxe pra vocês, já deixa o seu like e se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever aqui abaixo nesse botãozinho vermelho e ativar o sininho que fica do lado, na opção todas, para sempre que eu postar um conteúdo novo, o YouTube te notificar. Aqui no canal sempre tem bastante dicas de MDF, reciclagens, peças em garrafa, potes, muita ideia legal e eu tenho certeza que você vai gostar, porque tem muita coisa legal aqui pra te inspirar. Então, bora lá conferir o passo a passo de hoje. Bora pro vídeo! Então, hoje nós vamos fazer um pote de vidro. Esse daqui é um pote de vidro grande, bem bonito. E aqui eu ainda não fiz nada, porque como eu vou fazer um processo um pouco diferente nele, eu quero fazer todas as etapas com vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser higienizar muito bem o meu pote. Para isso eu vou utilizar álcool e um paninho. É sempre importante, quando a gente for fazer qualquer trabalho com vidro ou plástico, lata, a gente dá uma boa higienizada. Quando a gente trabalha com MDF, não, mas esses outros materiais é super importante. Então, ó, eu fiz essa etiqueta aqui num papel adesivo. Você pode fazer num contact, qualquer papel que seja colante vai dar certo, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui ao meio, só pra garantir mesmo que vai ficar bem pertinho. E aí, abro de volta e a gente vai recortar dessa forma aqui, ó. A gente vai recortar aqui pela lateral, recorta a parte da tag e vem pra cá. E aí, termina depois de tirar a tag. Pra que a gente fique com essa partezinha aqui, ó, pra utilizar na nossa tag. Então, tá vendo, ó? Fiquei com uma parte dessa forma. E aí, eu vou terminar de recortar a tag pra eu ficar com a tag também solta. Então, ó, já recortei. Então, eu recortei deixando assim, ó, tá vendo? No meio. Ó, a tag tá aqui, então eu recortei pelo meio da tag. Deixa eu ver se dá pra vocês entenderem. Então, eu vou reservar a tag e vou trabalhar com essa parte aqui que eu deixei recortado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é medir a altura do nosso pote para achar onde está o meio. Então, meu pote tem 15 centímetros, eu vou tentar marcar mais ou menos aqui onde que tá o meio. Então, meio da minha garrafa, meio do meu pote. Vou fazer essa marcação em todos os lados, pra ficar mais fácil. Então, ó, demarquei todos os lados do pote. E aí, eu vou vir com uma fita crepe e vou unir esses pontinhos. Menos na parte da frente, vou deixar um lado sem. Então, ó, parte da frente a gente vai vir com essa parte aqui. A parte reta vai ficar junto com a parte, com a altura, né, da minha fita crepe. E aí, a gente vai prender esse papel aqui também. É importante que a tag, ela fique centralizada no nosso pote. Então, agora que eu já demarquei toda a área do meu pote,
certifica que tá bem fixado, como eu mencionei. Agora a gente vai vir aplicar o primer no meu pote. Eu sempre gosto de fazer uma misturinha do primer, eu uso esse primer aqui, ó. Primer para metais PET vidro. E uso também um pouquinho de tinta PVA branca. Já coloquei aqui na bandejinha, coloco mais ou menos metade de cada. Tem um vídeo aqui no canal também falando só sobre primer, sobre preparação de peças. Vou deixar linkado aqui em cima nos cards para vocês poderem conferir. Mas ó, coloquei metade de primer, metade de tinta, vou misturar até eu sentir que as duas coisas estão bem integradas. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui abaixo no box de informações para vocês. Tá rolando um sorteio lá de uma peça super linda. Então, vale a pena ir lá conferir para poder participar. Então, já misturei. Eu vou estar utilizando, dessa vez, uma buchinha dessas de louça. Eu pego uma buchinha, recorto em vários quadradinhos para poder utilizar. Lembrando que a peça também tem que estar bem higienizada. E aí, ó, vou vir, carrego e vou dando batidinhas aqui, ó, pra poder preencher todo o meu pote e deixar ele preparado. Lembrando que o primer, a gente não pode acelerar a secagem, então o ideal é você preparar a peça num dia e faça no outro, pra não correr o risco do primer não secar direito e estragar o seu trabalho. Então, sem mistério nenhum, é só vir dando batidinhas até cobrir todo o espaço. É só essa parte de cima, né, que a gente vai poder aplicar o primer. Essa é a proposta. Então, terminei a aplicação do meu primer. Eu fiz a aplicação do primer tanto aqui no pote como na tampa também. Hoje já é um outro dia e o meu primer está bem seco. E agora o que eu vou fazer? Eu escolhi uma paleta de cores para trabalhar, então eu vou precisar deixar esse fundo aqui bem branquinho. Então eu vou estar aplicando a tinta PVA na cor branco, vou aplicar com o uso do pincel e espalhar com o rolinho. Vou aplicar umas 2 camadas, eu acho que vão ser o suficiente, porque eu já apliquei o primer com um pouco de tinta branca, então acho que vai ser o suficiente para deixar bem branquinho o meu pote. Então, sem mistério nenhum, ó, venho com a tinta e passo, né, com o pincel e depois eu venho com o rolinho espalhando essa tinta. O importante nessa etapa aqui é deixar bem coberta com a cor que você escolher para fazer o trabalho. Não é obrigado você usar exatamente a mesma combinação que eu vou usar de cores, tá? Aqui vai ser só uma ideia. Então, agora que eu já apliquei a tinta branca, eu dei 3 camadas. Lembrando que é super importante entre uma camada e outra a gente intercalar uma secagem, tá? Agora eu vou fazer a frente da garrafa. A gente delimitou aqui o espaço para fazer uma tag, mas a gente só tem a marcação de baixo. Quando eu recortei essa partezinha aqui, eu falei para vocês guardarem. A gente vai usar ela agora. Então, nós vamos encaixar a tag na parte de baixo. Posiciona certinho. E aí, eu vou vir com um lápis e vou marcar a parte de cima, mas bem fraquinho. Só pra eu saber mais ou menos aonde é que vai ficar o espaço dela. Tá vendo, ó? Não sei se dá pra vocês verem aí direito, mas acho que dá certo, tá vendo? Fiz a marcação da minha tag. E agora eu vou fazer um sombreado nessa região pela parte de dentro. Vou estar utilizando a tinta roxo. Esse daqui foi a cor que a minha cliente escolheu, mas vocês podem usar a cor da preferência de vocês. Se quiserem fazer branco com preto, com vermelho, com amarelo,
É só trocar, tá bom? Fica a gosto de cada um. Como essa peça ela é uma encomenda, então eu tô fazendo na cor que a cliente pediu. Não vou pôr na bandejinha não, vou deixar na tampinha mesmo. E vou utilizar para fazer o meu sombreado pincel chanfrado. Esse daqui é o número 16, é o que eu tô acostumada a usar e é o menor que eu tenho também. E lembrando, como eu sempre faço, deixa um paninho próximo, vou umedecer aqui o meu pincel na água, vou tirar o excesso, ó, aqui no pano, vou molhar e eu vou molhar a ponta maior. Ó, eu acho que não ficou, tá vendo que ele já tá abrindo, ó? Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá meio abrindo, eu vou molhar de novo, porque eu acho que não molhei o suficiente. As cerdas tem que ficar bem fechadinha pra ficar bom o nosso trabalho. Então, vamos lá. Molha a ponta maior na tinta. Olha só. Molhei a pontinha maior. Vou dar uma trabalhada aqui na minha bandejinha. E aí, eu vou vir pelo lado de dentro. Nessa parte onde a gente marcou com lápis, é importante a gente passar bem por cima dela pra que essa marcação do lápis suma no meu sombreado. Pincelzinho em pé. Tá vendo? Olha só. Não é difícil. Só façam com bastante cuidado, bastante calma, pra ficar um trabalho bonito, bem acabado. Vou usar aqui um pincelzinho mop, só pra tirar um pouquinho desse excesso de água. Então, eu sombreei a parte de cima da tag. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo da tag. Se você achar que precisa pegar mais tinta, é só recarregar o pincel. E se você achar que precisa também dar uma segunda demão, espera secar e faz o processo novamente. Olha só o resultado. Eu vou fazer esse sombreado mais uma vez aqui para poder ficar mais bonito. E aí, esse mesmo sombreado que eu fiz aqui para demarcar a minha tag, eu vou fazer também nessa marcação aqui de baixo, para ficar um acabamento mais bonito nessa parte, quando eu tirar a minha fita. Então, o mesmo processo que eu fiz o sombreado aqui, eu vou fazer nessa parte também. Vou até fazer enquanto a tag seca e depois eu refaço a tag. Então, sombreado concluído. Olha só como já deu uma valorizada e o nosso pote ficou bem bonito. Agora, nós vamos fazer um complemento nessa parte aqui que está branca. E para isso eu escolhi um stencil. Esse stencil aqui, deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Olha só que stencil lindo. Esse stencil ele é lá da Art in Cortes. O código dele é 18077. É um stencil de folhagem. E aí, esse espaço aqui que está branco, eu vou preencher com essas folhas. E para isso eu vou estar utilizando a mesma tinta roxa que eu usei para fazer o sombreado e o meu queridíssimo pincel Pituá. Para quem ainda não sabe como trabalhar com stencil, a gente sempre utiliza um pincel Pituá. Tem gente que até usa uma buchinha, eu nunca usei porque eu não confio que vai dar certo. Então eu uso sempre o pincel Pituá. Esse daqui é o número 2, mas você pode utilizar o da sua preferência. E você também pode usar o stencil de estamparia que você tem aí, que vai ficar, que você acha que vai combinar mais, né, com o seu projeto. O segredo é, pincel Pituá, molha ele na água para poder hidratar. Tira bem o excesso num paninho. Eu sempre gosto de verificar como que ele tá aqui na minha mão. Eu gosto de passar ele aqui na minha mão e sentir que ele tá levemente úmido. Aí eu sei que tá bom pra trabalhar. Vou usar a tinta aqui, ó, na tampinha mesmo. Carrego a pontinha do meu pincel. Venho aqui num guardanapo e trabalho essa tinta. Até eu sentir que ela já deu uma secada do meu pincel. E aí eu vou aplicar
aqui a tinta, ó, com batidinhas. Pode ser com movimento circular? Pode também. Eu vou aplicar com batidinhas porque eu quero dar uma demão só de tinta. Vou fazer isso ao redor de todo o pote na parte branca. Então, terminei de fazer o stencil nessa parte branca aqui. Olha só como ficou bem bonito o resultado. E agora eu vou estar escrevendo aqui dentro da minha tag. Para fazer a escrita dele, eu vou utilizar esse stencil aqui de alfabeto. Se você tiver aqueles stencils que já tem as palavras, fica muito mais fácil. Como eu não tenho, preciso providenciar, já tá na minha lista de stencils para adquirir. Eu vou utilizar esse daqui de alfabeto. Esse daqui, ele é lá da Acrylex, o código dele é 30002. Então, sem mistério nenhum, da mesma forma que a gente fez o stencil aqui, nós vamos fazer dentro da tag. Mas, como eu falei, agora vai ser, no meu caso, letrinha por letrinha. Eu vou calcular mais ou menos o espaço antes de eu fazer, pra me ter certeza que vai ficar bem centralizado. Então, é super importante essa etapa. Então, ó, terminei de fazer o stencil, vim com o pincel filete, fiz aqui o acento da minha palavra. E agora, só pra fazer uma graça mesmo, eu vou vir com um pinta-bolinha. Eu vou usar a ponta número 4. Eu vou carregar ele aqui, ó, na minha tinta roxa. E vou fazer 3 pontinhos aqui embaixo da palavra. E aí, a gente vai esperar secar bem essa etapa para poder envernizar. Como eu sempre falo aqui nos vídeos do canal, o verniz é o verniz da sua preferência, aquilo que você mais gostar. Eu vou estar utilizando nesse projeto aqui verniz acrílico brilhante. Vou dar umas 2 demãos, porque eu quero que ele fique com uma proteção um pouco melhor. Então, eu vou dar 2 demãos de verniz assim que a minha peça estiver bem seca. Então, enquanto o meu pote vai secando para eu poder envernizar ele, eu vou trabalhar na minha tampa. Na tampa eu não vou fazer nada demais, a única coisa que eu vou fazer é pintá-la toda com a tinta roxa, para ela ficar combinando com o pote. Então, sem mistério nenhum, pincel, rolinho e depois o verniz. Então, pessoal, concluí o projetinho e olha só como que ficou lindo o nosso pote. Eu coloquei aqui no gargalo um detalhezinho de sisal, só pra dar um charme mesmo. Só coloquei ele aqui, amarrei, não colei nem nada. E aí, como é uma encomenda, eu fiz esse daqui, que ele tem a capacidade de 2 litros. E fiz também esse menorzinho aqui, olha só, na mesma composição de cores, de detalhes e tudo. Então, ficou assim, ó, o kit. Eu gostei bastante do resultado. Então, se você também gostou desse projetinho de hoje, eu te convido a deixar o seu like aqui no vídeo se você ainda não deixou. Se inscrever aqui abaixo se você estiver chegando agora no canal e esse for o seu primeiro vídeo. Então, se inscreve nesse botãozinho vermelho e lembra de ativar as notificações na opção todas. É nesse sininho que tem do lado do inscrever-se. Porque aí, toda vez que eu postar um conteúdo novo, o YouTube vai mandar pra você uma notificação e você vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse projetinho de hoje. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!